amado Pai, Divino Mestre Jesus, nós te pedimos que as energias maravilhosas desta casa sejam por todos nós, neste momento, sentidas nas nossas mais íntimas fibras, nos nossos mais íntimos pensamentos. Que o apoio da espiritualidade, da luz e do amor se faça presente no coração de cada um de nós. Que possamos compreender bem a mensagem que o Evangelho traz e que a espiritualidade tem para cada um de nós. Com o apoio e o amparo da luz do nosso Divino Mestre Jesus, vamos dar por abertos os trabalhos da noite. Que assim seja. Tem um recadinho aqui. Seminário A Saúde das Emoções, no dia 5 de abril de 2025, das 8 às 18 horas, com intervalo para almoço, no Salão de Atos da URI, com o Turcone, a Samira e o Durgante. Quem puder se fazer presente, dia 5 de abril de 2025. Vagas limitadas e inscrições pelo QR Code, que tem no cartazinho, tem lá na frente também, tá? Palestra da noite tem como título Espíritos Amigos. E a questão que nos toca compreender vem do Livro dos Espíritos, que nos pergunta, quando Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos, se nós sofríamos influência do mundo espiritual. E Allan Kardec foi taxativo. Ele disse: sim, vocês sofrem, nós sofremos a influência do mundo espiritual. E ela é tão forte, ou tão grande, sentida nesse sentido, que a mais das vezes vocês são comandados por ela. Foi essa a resposta que Allan Kardec recebeu dos espíritos. Então vejam bem, a influência do mundo espiritual é tão forte, tão grande, que por vezes nós somos comandados por eles. Essa foi a primeira das respostas que Allan Kardec recebeu. E a segunda é bem parecida disso, diz o seguinte: mas eles exercem essa influência de que forma? E ele diz o seguinte: certamente que vos aconselham. Certamente que vos aconselham. E ele continua: e tem ação direta no cumprimento das coisas. Então veja bem, nós sofremos uma influência do mundo espiritual, dos nossos irmãos desencarnados, companheiros de jornada, espíritos amigos, espíritos nem tão amigos, espíritos inimigos. Nós sofremos a influência do mundo espiritual. Ponto. É base. Onde exatamente a diferenciação de nós recebermos uma influência que seja perigosa, complicada, de espíritos não tão amigos ou de inimigos, para a diferença da influência espiritual ou de um acompanhamento espiritual dos nossos amigos espirituais. Como fazer essa diferença? Como nós compreendemos quem está nos influenciando, quem está nos aconselhando? Como eles estão chegando até nós, se, como disse a espiritualidade para Allan Kardec, de fato, muitas vezes são eles que vos dirigem. Bom, partindo desse pressuposto, nós temos aqui uma grande mensagem, uma grande informação. Mas uma grande mensagem, uma grande informação por si só não é suficiente. Aquela história de que informação é poder, ela é só meia verdade, se eu não sei o que fazer com ela. O que eu faço então com esta mensagem, com esta informação de que eu estou sendo guiado ou estou tendo acolhimentos do mundo espiritual para as minhas decisões? E a resposta vem
da própria espiritualidade. O Mestre Jesus nos trouxe isso, né? Ele dizia: orai e vigiai. Orai e vigiai. Muito bem. Orar para quem? E vigiar o quê? Ou quem? Será que nós nos fazemos esses questionamentos quando nós recebemos a informação: é necessário orar e vigiar? Como são as nossas orações? As nossas orações são normalmente de agradecimento, normalmente são de pedidos, e normalmente elas são meio automáticas. A oração que nos é recomendada neste caso é aquela oração que toca o sentimento, aquela que faz eu repensar as atitudes. Não é aquela oração automática. A oração automática, seja por palavras ditas, seja por repetições, ela tem um efeito muito pequeno. Porque ela não toca, ela simplesmente repassa determinadas condições a nível mais alto e não a nível mais baixo. Quando eu digo mais baixo, a nível que inverta todas as condições de energia que tocam as minhas células. Então a oração que precisa ser feita neste caso é aquela oração que toca o sentimento. Essa é o orar. E o vigiar? O vigiar está ligado diretamente a essa condição de compreender quem nos chega, se são espíritos amigos ou não. Porque assim como nós vigiamos as nossas condições físicas e nós compreendemos, na grande maioria das vezes, as pessoas que chegam até nós como pessoas amigas ou não, na espiritualidade é a mesma coisa. Se nós estamos antenados, se nós mantemos uma vigília de pensamento equilibrado, nós temos condições de entender quem é esse espírito que chega para conduzir, para emitir determinadas ordens que eu acabo entendendo como se fossem minhas e achando que as decisões que eu tomei são única e exclusivamente de minha alçada. A responsabilidade mas nem sempre o que nós estamos fazendo é exatamente aquilo que nós gostaríamos de fazer. Pois bem, então agora nós temos as duas respostas. O orar precisa tocar o meu sentimento, eu preciso sentir. E o vigiar é a constância do pensamento. Onde estão as minhas emoções ligadas ao pensamento? Eu estou tendo uma vida a nível mental de que padrão? Porque os espíritos sentem essa vibração que me acompanha. Onde está ela? Então, agora nós já temos as informações que são complementares para entender justamente o que essa condição de espiritualidade amiga na minha vida pode trazer. Se eu já sei, e essa é uma informação que todos nós já recebemos, né? Eu já sei que nós somos comandados, digamos assim, pelo mundo espiritual. E eu sei que eu posso, orando e vigiando, determinar que tipo de companheiros eu quero na minha jornada, que tipo de companheiros eu quero junto a mim, para que eu possa desenvolver o propósito reencarnatório que eu trouxe. Como que eu faço então para deixar que apenas os meus amigos espirituais, aqueles que me querem bem, aqueles que querem o meu progresso, estejam efetivamente dando o pitaco, dando o conselho, ajustando determinadas coisas para que eu siga num caminho que seja adequado àquilo que nós pretendemos como lei de progresso material e moral dentro daquilo que nós propomos quando retornamos a este plano. Vocês estão lembrados quando o Divaldo perguntava, para a Joana: mas quem é você? E Joana respondia para ele: um espírito amigo. Um espírito amigo. E esse espírito amigo ficou por muito tempo
sem passar a informação para o Divaldo de quem era. O que ela quer dizer com isso? Qual é a resposta que a espiritualidade tem para nós nesse momento? Não é importante saber o nome para quem eu chamo, basta eu saber que a espiritualidade amiga está, sim, disponível para me aconselhar. Nenhum de nós que reencarnou aqui veio sozinho para este plano. Nós trouxemos a espiritualidade amiga junto conosco, que a gente chama de anjo guardião, bom anjo, meu guia espiritual. A denominação, nesse sentido, pouco importa. Desde que quando eu precise, e esse eu preciso, eu diria o seguinte: é necessário que a gente esteja 100% do tempo ligado com a espiritualidade da luz, com a espiritualidade do amor, com esse nosso anjo guardião. Não é só quando a dor nos apresenta uma condição diferente de necessidade que eu devo lembrar que existe um anjo da guarda, um amigo especial que me acompanha. Não é só neste momento, são todos os momentos da vida. Até porque nós ainda nos encontramos numa condição espiritual que nos dificulta a caminhada. E quando nós nos afastamos pela nossa rebeldia, quando os nossos pensamentos não estão tão equilibrados, quando nós estamos desenvolvendo amizades talvez não tão interessantes no plano espiritual, o nosso espírito amigo, o nosso anjo da guarda, se mantém na retaguarda, ele se afasta um pouco de nós. E ele espera que a gente tome a dianteira das decisões e reveja os nossos atos. A espiritualidade amiga não resolve nada para nós. Não haveria sentido algum nós virmos para cá e cruzarmos os braços na esperança de que Deus, Jesus, a mentoria, fizesse o serviço que nos cabe. Então não é este o propósito. O propósito de nós sermos, digamos assim, tutelados por um espírito superior que nos quer bem, é nós termos a certeza de que quando nós precisamos, nós temos o conselho, e aí entra novamente o orar. Como que eu oro numa frequência vibracional positiva, pedindo? Eu tenho que pedir. Está no Evangelho, diz lá: pedi e obtereis. Então eu devo pedir, sim. Mas o que eu devo pedir? Como eu devo pedir? Como eu devo estar vinculado com a espiritualidade para que a espiritualidade me dê a resposta que eu preciso? Quando eu me encontro em uma circunstância qualquer em que eu preciso tomar uma decisão, seja ela mais drástica ou menos drástica, mas eu, na minha condição, entendo que é uma decisão importante, o que eu devo fazer? Para um pouco, segura as emoções, entra em contato mais próximo com esse amigo espiritual que está ali e pede, me dê a segurança para tomar uma boa decisão, que esta decisão que eu preciso tomar, que ela não seja negativa nem para mim nem para os outros, que eu possa tomar uma decisão madura, equilibrada, que me traga bem-estar, para a sociedade. Nós sempre somos atendidos, sempre, porque a espiritualidade sabe o que é melhor para nós. Então nós sempre temos o conselho certo para seguir. Acontece que muitas vezes nós não seguimos. E isso também é uma verdade. E não precisa estar só vinculado à espiritualidade. Nós não seguimos os conselhos mais básicos, muitas vezes de pai e mãe, ou de uma pessoa mais velha e experiente. Nós passamos por cima. Você não sabe nada. Isso é do teu tempo. Isso já foi. Agora é diferente. E às vezes a gente atropela determinadas condições da vida porque a gente não interpreta determinados sinais que nos chegam. Às vezes nós não interpretamos aqui nesse plano e nós não interpretamos no plano espiritual. É simples assim. Mas assim como aqui nossos pais, as pessoas mais experientes, também têm esse conhecimento, também têm essa informação, o plano espiritual também tem. E eles nos passam isso. Eles nos dão esse caminho. Eles dão as dicas. Mas eles não fazem. Eles não fazem para nós.
Enfim, qual a missão verdadeira então de um espírito amigo, de um espírito protetor? É quase como se fosse a missão de um pai e de uma mãe. É dar direcionamento, é trazer para nós a segurança de nós podermos contar sempre com alguém que nos quer bem. Então devemos esquecer das nossas rebeldias, das nossas birras, digamos assim, e ouvir mais esse amigo que está lá. Outra, não é colocado para nós como um anjo da guarda, alguém que vai brincar com os nossos sentimentos, que vai arriscar o nosso propósito reencarnatório. Não é esse o objetivo. O objetivo de um anjo guardião, de um amigo espiritual, é, antes de tudo, nos proporcionar a melhor condição para que as nossas decisões estejam de acordo com aquilo que nós propomos a vir fazer aqui. Querem ver? Vou contar uma historinha para vocês. No interior do Brasil, existia 2 fazendeiros, amigos, companheiros de jornada, que há muito tempo dividiam a vida, as suas propriedades, cada um trabalhando conforme aquilo que achava que era mais adequado à sua condição de enxergar o mundo. Um deles era por demais religioso e entendia sempre que tudo que estava ao nosso redor tinha exatamente a mão de Deus, no comando de tudo, na perfeição do universo, dos animais, das flores, dos campos, das florestas. E o outro, seu vizinho, gente boa também, mas entendia que não era bem assim. Entendia que o homem era quem transformava, era o homem quem fazia. E eles viviam nessa eterna discussão. Discussão no bom sentido, eles discutiam os conceitos, eles eram companheiros, eles eram amigos, eles eram vizinhos, e estavam sempre a discutir esta situação. Um sempre dizendo, não, quem nos coordena, quem faz todas as coisas é Deus. É Deus que comanda tudo isso aqui. E o outro, não, mas meu amigo, vem cá, somos nós, é o homem. Até que um dia, este companheiro que dizia que era Deus, disse para ele, eu não consigo compreender como você não entende isso. Olhe bem para tudo que você tem. Teus campos são lindos, teus animais maravilhosos, a água que passa no rio e chega na barragem é pura e transparente, ajustada, equilibrada. Como não entender que foi Deus que fez isso? Ao que o amigo dele então respondeu, sim, ótimo, entendo, mas você precisa entender que quando eu cheguei aqui, isso estava entregue somente a Deus, e não era desta forma que você está vendo. Havia capoeira, havia mato, a água não estava limpa e os animais não estavam cuidados. Moral da história, meus amigos, os dois tinham razão em tudo que estavam discutindo. É óbvio e natural que tudo que nos cerca tem a mão divina, considerando que não é exatamente uma mão divina, mas é Deus quem está por trás de tudo isso. Mas o segundo pensamento do amigo também é verdadeiro. Se o homem não utilizar a sua inteligência, a sua força para desenvolver-se, nada acontece. E é isso que Deus diz para nós com essa historinha. Nós vamos auxiliar sim vocês em tudo aquilo que for necessário. Nós vamos. Prerrogativa divina, nós vamos entregar um anjo guardião para cuidar de vocês. E o outro lado diz o seguinte: filho, a responsabilidade é tua. Você vai ter sim as ferramentas necessárias para o teu desenvolvimento, mas é necessário que você trabalhe. É necessário que você ponha as tuas energias e as tuas paixões para desenvolver-se. Então, queridos amigos,
que essa pequenina história nos chegue e nos mostre exatamente essa situação. De que adianta nós termos um espírito amigo que nos acompanha na jornada, se nós efetivamente nos deixamos cair nas malhas da inferioridade e deixamos afastado esse anjo guardião das nossas vidas e ficamos a ouvir apenas aqueles espíritos nem tão amigos, ou até mesmo os inimigos que nós fizemos na jornada, aqueles que querem apenas nos destruir. E não pensem que são poucos, porque a nossa vibração, na maioria das vezes, ela está desequilibrada. Mas se ao contrário, nós nos fecharmos cada vez mais a estas energias mais densas e nos elevarmos na direção do pensamento positivo e escutarmos o conselho amigo do nosso Espírito Guardião, com certeza as nossas decisões serão todas elas alinhadas com o propósito natural que nós trazemos de modificar-se a si mesmo e modificar a sociedade ao redor. É isso que Deus, na sua imensa bondade, traz para cada um de nós. É essa a mensagem que a espiritualidade do bem quer que cada um de nós compreenda. E já é tempo suficiente de nós amadurecermos esta condição, de nós compreendermos o quanto nós somos permeáveis a determinadas informações que nos chegam, e saber separar o joio do trigo das informações que vêm, para que quando tomarmos as nossas decisões, elas estejam alinhadas com o plano superior. Vamos nos lembrar todos os dias, a todos os instantes, que nós temos um anjo da guarda muito querido junto de nós, e que nós precisamos apenas fazer essa conexão, uma conexão harmoniosa, uma conexão com disciplina, com organização, mas uma conexão com muito amor, e que nos permitirá, sim, avançar sem medos das dificuldades que naturalmente nós encontramos no plano material. Porque também é uma verdade que nós encontramos dificuldades aqui, mas essas dificuldades todas podem ser muito bem compreendidas, muito bem trabalhadas, muito bem assimiladas, quando eu estou com as minhas energias harmonizadas, quando eu estou vinculado ao amor, e quando eu tenho certeza absoluta de que este vínculo, que esta amizade, que ela provém de uma fonte superior, de uma fonte limpa, de uma fonte amorosa, e que esta fonte só quer que eu me depure cada vez mais. Essa é a mensagem que nós temos na noite de hoje para vocês. Que a gente lembre sempre, então, que a espiritualidade amiga, ela nos acompanha, ela não está somente na casa espírita, ela não está somente no meu ambiente de trabalho, ela não está somente quando eu estou acordado, ela está comigo 100% do tempo. Ela está comigo em todos os momentos, nos mais tranquilos, nos mais felizes, nos mais tristes e nos mais cabulosos. Mas é preciso que eu esteja ligado. É preciso que a conexão seja feita por mim, porque por eles está sempre pronta. É eu que tenho que chegar perto. Eles não se afastam, a não ser que a gente diga, afaste. Vamos encerrar fazendo uma oração então para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor espiritual. Que este sentimento de gratidão que Deus nos traz, ele possa ser infinitamente ampliado, para que a gente possa
dar esse abraço carinhoso nesse amigo espiritual que nos acompanha. Muitas vezes nós não percebemos a sua presença, nós não sabemos nem o seu nome, mas isso não impede que a gente possa estreitar esses laços de amizade, que a gente possa sentir essas emoções divinas à nossa volta e que nós possamos auxiliá-lo ao invés de repeli-lo. Gratidão infinita ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que nos proporciona conselhos amoráveis, conselhos de luz, que nos proporciona dias mais felizes e mais tranquilos, que harmoniza as nossas energias, que está sempre disponível, disposto a nos compreender, aceitar as nossas dificuldades e impulsionar o nosso objetivo no bem. Que possamos todos lembrar destas energias e destas emoções e estar sempre ligados a esse anjo maravilhoso, amigo de todas as horas, nosso guia espiritual. Que assim seja.